importante quanto detectar um talento precoce é detectar um câncer precocemente. Os sintomas do câncer infanto-juvenil podem se parecer com os de doenças comuns entre as crianças e jovens. Por isso, se perceber algum desses sintomas, procure um médico. Quanto antes o câncer for detectado e tratado em centros especializados, mais chances ele tem de cura. E ajude as associações da Coniac a cuidar do câncer infantil em todo o Brasil. Faça uma doação. A seguir, TV Câmara, ao vivo. TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde, 14 horas e 13 minutos desta quinta-feira. Vamos começar mais uma transmissão ao vivo aqui na TV Câmara Campinas, direto do Teatro Bento Quirino. Dessa vez nós vamos ter a reunião da Frente Parlamentar Ambientalista com a finalidade de acompanhar a legislação e as políticas públicas voltadas ao meio ambiente. Quem vai comandar esta reunião é o presidente da Frente Parlamentar, vereador Luiz Rossini, e vocês passam a acompanhar a partir de agora. Boa tarde, sejam todos bem-vindos a essa primeira reunião da Frente Parlamentar Ambientalista da Câmara de Campinas. Conosco na mesa, os vereadores já que compõem a frente, o vereador Paulo Búfalo, vereadora Guida Calisto, vereador Jair da Farmácia, vereador Cecílio Santos. Há outros vereadores também que compõem a frente, mas justificaram a ausência e talvez não estejam presentes. Mas alguns mandaram representantes, né? O Daniel Biscola, é Biscola ou Biscola? Biscola é chefe de gabinete do vereador Paulo Gaspar, e também a Adriane Carvalho, assessora do vereador Paulo Gaspar. E o Orlando Marota, assessor do vereador Arnaldo Salvetti, também representando o vereador nesse momento aqui. A Frente Parlamentar Ambientalista foi criada pelo ato da presidência número 63 de 2022, de 16 de março de 2022, nos termos de um decreto que alterou o regimento interno da Câmara e que previu a constituição das frentes parlamentares de vários temas. Na verdade, essa é uma experiência nova da Câmara Municipal de Campinas. Esse instrumento legislativo de criação de frente mais ampla, com a participação da sociedade civil, é uma novidade para nós. Portanto, nós estamos testando e vamos aprender como é que a gente trabalha com esse novo ambiente, né? A partir dessa experiência, tanto o modelo de organização e funcionamento das frentes, e particularmente da Frente Ambientalista, nós vamos construir juntos. Eu acho que vai ser um aprendizado coletivo. Portanto, já quero até agradecer as entidades e pessoas que se interessaram em participar, estão aqui, que eu vou citar aqueles que a gente conseguiu anotar, né? A Tereza Cristina Penteado, presidente do Resgate Cambuí,
a Maria Helena Novaes Rodrigues, presidente do CONDEMA, sempre uma alegria tê-la aqui, Ronaldo Hipólito, do Fórum Socioambientalista, José Salomão Fernandes, membro da Proesp, Antônio Xavier da Silva, conselheiro do CONGEAPA, e Cláudio dos Ramos Moreiras, é isso? Da entidade Guardiões da Natureza. Eu, antes de iniciar aqui e falar dos objetivos e da nossa pauta de hoje, eu já queria aproveitar a presença dos vereadores para que cada um deles pudesse já fazer a sua consideração inicial e dar as boas-vindas a todos aqui. Começar lá pela minha esquerda, o vereador Paulo Búfalo. Bom, boa tarde a todas e todos, né, presentes nessa primeira reunião da Frente Parlamentar Ambientalista, como o vereador Rossini já falou. Para nós é um aprendizado ainda essa experiência das frentes parlamentares, mas quando nós debatemos a possibilidade da Casa criar essas frentes com temas específicos que podem dialogam, mas não necessariamente envolvem todas as comissões permanentes da casa, né? Até porque ela tem a característica de ser mais aberta, poder contar com a participação popular. Nós falamos dessa importância, né, da casa se abrir em temas muito relevantes a uma participação mais direta das organizações, conselhos, enfim. Então, acho bem positivo que a gente tenha conseguido constituir, em particular, essa frente parlamentar ambientalista, né? E que nós possamos debater o tema, que é uma emergência mundial, né? Então, vamos aqui ver como que, compartilhando esses espaços que nós estamos, nós podemos dar a nossa contribuição aí nesse debate. Obrigado, vereador. Vereadora Guida Calisto. Bom, boa tarde a todas e todos. Quero saudar, né, dar boas-vindas nessa reunião, nesse primeiro momento da formação dessa frente aqui que foi impulsionada pelo vereador Rossini. Bom, também vou no mesmo sentido que o vereador Paulo fez a sua fala, dizendo da importância que é, nesse momento, discutir essa agenda. Todas as vezes que a gente tem uma reunião solene, os vereadores falam isso, né? Importante, importante. Mas esse tema é gritante, né? É uma agenda mundial, mas é uma agenda que na nossa cidade a gente sabe muito bem, nós vereadores, vereadoras que temos andado pela cidade, a gente sabe o quanto essa pauta ela é urgente a discutir, tanto do ponto de vista do direito à cidade, como do ponto de vista também da garantia da nossa sobrevivência, né? Nós temos andado aí em vários territórios e a gente sabe o quanto, principalmente, o setor imobiliário tem desrespeitado a questão ambiental no nosso município. Então, enfim, a gente precisa garantir que uma frente como essa seja uma frente que em primeiro lugar, que valore a vida, né? Que respeite a cidade, o direito à cidade, o direito ao território e, principalmente, que venha garantir que a gente possa ter um meio ambiente, um território, uma cidade que seja sustentável, que seja para todos, principalmente para o morador da periferia, para aqueles que mais serão impactados se a gente continuar no segmento que está hoje, né? Se a gente continuar no nível de degradação que está hoje na questão ambiental. Então, parabéns, vereador Rossini, conte conosco, a gente quer que seja um espaço participativo, que as entidades, que os ambientalistas, enfim, que quem tem interesse de fato na pauta possa ter um espaço aqui garantido para discutir a cidade e a questão ambiental. Obrigada.
Obrigado, vereadora Guida. Também quero anunciar e agradecer a presença do Glauco, né? Glauco Azevedo, que é conselheiro do CODEMA. Passo a palavra agora para o vereador Jair da Farmácia. Boa tarde a todos. Eu também fico muito feliz em participar da Frente Parlamentar Ambientalista e fico feliz de participar dessa comissão e agradeço a presença de todos, apesar de estar esse friozinho, né? Mas fico muito feliz e agradeço a todos pela presença. Obrigado, vereador. Vereador Cecílio. Boa tarde a todas, a todos. Cumprimento o vereador Rossini, em seu nome e os demais integrantes da mesa aqui, os vereadores, vereadora. Cumprimento também o público aqui presente, em nome da presidenta do CONDEMA, do qual também já fiz parte. Cumprimento a todas as entidades, representantes presentes aqui. Maria Helena. Bem-vindos, bem-vindas. Penso que esse é um tema de fundamental importância, como já foi mencionado, haja visto que é transversal, né? Segmento empresarial, segmento popular, como faço parte, todos dependemos do equilíbrio e da sustentabilidade. Então, é fundamental que esta comissão e o vereador Rossini, pilotando aí a frente parlamentar, acertou em trazer esse tema para um debate mais amplo. O diferencial da frente parlamentar é justamente ter esta condição de acolher a participação da população. E essa escuta, essa interação, ela é fundamental para que se possa construir políticas e, mais do que construir, é implementar, né? Mais do que a gente falar, é fazer, né? Então, essa é a expectativa que eu trago para esta comissão, vereador Rossini e os demais, que a gente possa, de fato, implementar políticas públicas de equilíbrio, de sustentabilidade em toda a nossa cidade, visto que temos muitas nascentes espalhadas por vários bairros, tem aí todo um trabalho de educação ambiental necessário de ser feito na cidade, e penso que essa frente parlamentar, com a contribuição das entidades, do CONDEMA e dos demais entes, fará um trabalho diferenciado na cidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Apenas um esclarecimento, né? Depois nós vamos fazer aqui um debate, vamos permitir que as pessoas e representantes de entidades aqui presentes possam participar também. Segundo o artigo 90F do Regimento Interno, que colocou a frente parlamentar como mais um instrumento da Câmara Municipal de Campinas, diz o seguinte: a coordenação da frente parlamentar e a direção dos seus trabalhos serão exercidas pelo primeiro signatário do requerimento de criação, que será considerado o autor da proposta. No parágrafo único, a indicação do vice-coordenador pelo coordenador e a discussão e aprovação do regimento interno que regulará os trabalhos da frente parlamentar deverão ocorrer dentro de 60 dias a partir do ato de nomeação dos seus membros, né? Então, hoje, o nosso papel é, primeiro, a gente discutir e tentar aprovar aqui o regimento interno que vai direcionar a organização e o funcionamento da frente. Foi elaborada uma minuta de regimento. Eu pedi até que fosse entregue, eu não sei se tem cópia para todo mundo. Essa minuta de regimento, ela foi construída inicialmente com a contribuição até de algumas entidades e pessoas, de sugestões trazidas através do Ronaldo Hipólito, mais a minha equipe de gabinete, e também com o assessoramento da equipe de procuradores da casa, tentando colocar no regimento aquilo que o nosso estatuto, que é o regimento da Câmara, permite. Mas é uma proposta, é uma minuta. Então, eu, como encaminhamento, se todos concordarem, a gente podia ter feito isso numa reunião interna da Câmara e tentar já vir com um regimento praticamente pronto, né? A gente decidiu já abrir a participação também da sociedade civil para ajudar na construção desse documento, já que a sociedade civil vai fazer parte integrante da frente. Então, uma sugestão de encaminhamento seria a gente fazer a leitura, artigo por artigo, dessa minuta de regimento
E se alguém tiver que fazer algum destaque ao final da leitura, falar, gostaria de discutir artigo tal, ponto tal, aí a gente abria para discussão. Se tiver alguma sugestão que não tenha sido contemplada na leitura, para agregar, para aprimorar, aí também a gente acolhe, discute aqui, tenta decidir de forma colegiada. Tudo bem? Dessa maneira? Então, oi. Assim, o pessoal que chegou depois, que eu estou vendo ali, ó, pode ficar mais perto aqui, viu? Até com pode ir nessas mesas, hoje vocês são os protagonistas, viu? Quem quiser, até porque vai ficar mais perto, o calor humano esquenta mais o ambiente, né? E aí a gente... No microfone da parte, né? Ó, então, assim, após a leitura... Eu vou perguntar se há destaque, o pessoal levanta a mão, e aí a gente vai usar esse microfone da parte para a pessoa poder falar aqui e a gente bater nesse papo, ok? E se todos concordarem, eu vou pedir para a Guida fazer a leitura do regimento. A gente vai acompanhando, vocês vão pontuando aí aquilo que a gente deve debater. Todos de acordo? Então tá bom. Guida. Podemos? Frente Parlamentar Ambientalista. Proposta de regimento. Capítulo 1. Objetivo, vigência e competência. Artigo 1º. A Frente Parlamentar Ambientalista tem como objetivo acompanhar a legislação e as políticas públicas voltadas ao meio ambiente, bem como discutir e propor conjuntamente com a sociedade civil iniciativas governamentais e não governamentais que visam alcançar padrões sustentáveis de desenvolvimento para o município de Campinas. Artigo 2º. A Frente Parlamentar Ambientalista terá vigência nos termos do artigo 90C do Regimento Interno de Campinas, da Câmara Municipal de Campinas. Artigo 3º. Compete à Frente Parlamentar Ambientalista as seguintes iniciativas para atendimento do seu objetivo em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, instituídos pela Organização das Nações Unidas, ONU. 1. Realizar estudos para aprimoramento da legislação ambiental municipal. 2. Acompanhar políticas públicas e ações referentes às questões socioambientais. 3. Elaborar proposituras ou sugeri-las ao chefe do Executivo quando de sua competência que visem a valorização socioambiental de Campinas. 4. Realizar seminários, debates e audiências que tratem de temas importantes para a sustentabilidade socioambiental. 5. Defender a sustentabilidade socioambiental em âmbito municipal e regional, bem como as políticas relacionadas ao tema. 6. Acompanhar e trabalhar para a correta implantação das diretrizes da Política Nacional de Meio Ambiente, da Política Nacional de Recursos Hídricos, da Lei de Crimes Ambientais, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, da Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, da Política Nacional de Saneamento, da Política Nacional de Mudança do Clima, Estatuto da Cidade, do Estatuto da Metrópole, da Política Municipal de Educação Ambiental e dos Planos e Programas Municipais Ambientais. Capítulo 2º, capítulo 2, composição e funcionamento. Artigo 4. A Frente Parlamentar Ambientalista será composta por 1. Vereadores subscritores do requerimento da sua Constituição. 2. Outros vereadores que a ela aderirem na condição de membros efetivos. 3. Representantes, entidades públicas ou privadas, envolvidas com os objetivos da Frente Parlamentar na condição de membros colaboradores. 4. Membros da sociedade civil envolvidos com os objetivos da Frente Parlamentar na condição de membros colaboradores. Artigo 5º.
A forma de inclusão de novos membros dar-se-á mediante requerimento e aceite do coordenador da frente, observando os seguintes critérios. 1. No caso do vereador, o requerimento será automaticamente aceito. 2. No caso de representantes de entidades, o requerimento deverá vir acompanhado do estatuto da entidade que comprove fins institucionais condizentes com os objetivos da frente. 3. No caso de representante da sociedade civil, o requerimento deverá constar a qualificação que comprove formação em direito, ecologia, política ambiental ou áreas afins, ou militância na área. No sexto? Mais um destaque no sexto? Opa, no quinto, tá. No final fala, isso. Eu vou ler mais devagar. Caso tenha destaque, vocês já vão levantando, tá? Artigo 6º. A Frente Parlamentar Ambientalista terá sua atuação pautada nos termos do regimento interno, com deliberações tomadas por maioria simples de seus membros e com voto de qualidade do coordenador. Artigo 7º. A condução dos trabalhos da frente será feita por uma direção colegiada, composta pelo coordenador, pelo vice-coordenador e 3 vereadores membros. Parágrafo único. O vice-coordenador será indicado pelo coordenador e os 3 vereadores escolhidos pelos seus pares que integrem a frente. Artigo 8º. Compete à direção colegiada: 1. Deliberar sobre as ações políticas e administrativas necessárias para que os objetivos da frente sejam atingidos. 2. Implementar as ações e diretrizes para o funcionamento da frente. 3. Elaborar relatórios sobre a atuação da frente, com periodicidade mínima semestral. 4. Convocar as reuniões plenárias. Artigo 9. Compete ao coordenador da frente: 1. Representar a frente perante a Câmara dos Vereadores nos termos do regimento interno. 2. Representar a frente junto às entidades públicas e privadas. 3. Convocar as reuniões da direção colegiada e plenárias. 4. Presidir as reuniões da direção colegiada e das plenárias. Parágrafo único. O vice-coordenador substituirá o coordenador nas suas ausências ou quando por ele designado. Artigo 10. A Frente Parlamentar Ambientalista fará reuniões plenárias ordinárias bimestrais, sem o prejuízo de realizar reuniões extraordinárias quando necessário, sendo que todas deverão ter ampla divulgação e transmissão pela TV Câmara e redes sociais da Câmara. Artigo 11. As reuniões plenárias da frente serão compostas pelos vereadores e representantes da sociedade civil com as seguintes atribuições: 1. Aprovar os relatórios e notas técnicas e elaborados pelos grupos de trabalho e pela direção colegiada. 2. Aprovar alterações do regimento interno. 3. Definir os temas a serem pautados pela frente. Artigo 12. No 11, né? Maria Helena. Artigo 12. A Frente Parlamentar Ambientalista poderá criar grupos de trabalho sobre temas emergenciais que necessitam de análise mais detalhadas e que terão prioridade no debate e encaminhamento. Parágrafo 1º. Os grupos de trabalho serão coordenadas por um vereador indicado pela direção colegiada. Artigo 2º. Os grupos de trabalho serão compostos
também por representantes da sociedade civil e poderão convidar especialistas para assessoramento técnico e jurídico. Artigo 3º. As reuniões dos grupos de trabalho serão convocadas e presididas pelo coordenador do respectivo grupo. Artigo 13. Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação colegiada. Campinas, 19 de maio de 2022. Bem, feita a leitura, né, já temos alguns destaques. Eu queria rapidamente assim, dizer o seguinte: a ideia da frente é ser mais um fórum de discussão e debate dos temas socioambientais, vamos dizer assim, sem querer interferir ou substituir outros fóruns existentes, como o próprio CONDEMA, a COGEAPA. Há outras iniciativas que têm as suas competências, a gente não quer invadir seara de ninguém, mas é trazer para a Câmara também esse debate, inclusive contando com a contribuição dessas outras instâncias que têm debatido e discutido, às vezes setorialmente, esses temas, não é? O regimento, ele reproduz parte do que já está no regimento interno da Câmara, que cria a frente, né? Então, a gente não poderia alterar algumas coisas. E a ideia foi fazer também um regimento leve, sem engessar demais, sem muita burocracia, né? Até por ser uma experiência nova, para que a gente possa ir aprimorando na medida que ele for, se for acontecendo. Então, e eu, por último, já estava aqui olhando, eu não tinha falado dele, né? Também anunciar o Ronaldo Pontes Furtado, gerente de meio ambiente, representando a Sanasa. Cadê? Está aqui, perdão. Então, vamos lá. Conforme a gente combinou, foram apresentados alguns destaques. Então, quem quiser, já nos primeiros ali, acho que foi o Ronaldo Hipólito, né, quem fez. Se puder usar o microfone de à parte, fazer a sua observação. A Maria Helena também, né? Primeiro o Ronaldo, depois ali ou ali? Som. Perfeito. Bem, primeiro eu queria cumprimentar todos que estão aqui, os vereadores, Rossini, esse pessoal que se preocupa por esse tema, que é mais transversal que ele, é meio difícil de acontecer, porque ele pega é lógico que ele pega mais o pessoal mais humilde, mais pobre, principalmente pensando no frio de hoje, por exemplo, que é mudança climática que faz isso, né? Mas pega do pobre ao rico, do branco ao preto, da mulher ao homem, do LGBT, todo mundo está nessa linha. Então, eu acho que é muito importante que essa frente dê certo, que essa frente comece com o pé direito e com essa frente tenha, dentro da sua discussão, realmente o peso que a sociedade dá a isso. Não só, como o Rossini disse, é lógico que ele não é para interferir nos outros conselhos que já existem, nem no da Câmara, nem no do CONDEMA, nem desses outros que foram citados aqui. Mas o interessante é que a gente tente pautar essa discussão de modo análogo ao que acontece na Câmara Federal, que tem um conselho desse que é enorme, é bem grande mesmo lá, e tem abertura para várias pessoas de várias entidades, sendo elas representando entidades ou representando o movimento social, está incluída. Então, baseado nesses fatos que eu levantei alguns destaques, porque logo no começo, quando abre de modo correto, fala que o objetivo é discutir e propor conjuntamente com a sociedade civil iniciativas governamentais e não governamentais que visem alcançar padrões de sustentabilidade e desenvolvimento para o município de Campinas. Então, baseado nesse trecho aqui, a primeira destaque que eu levantei, no item 4, é porque no item 4 do artigo 4, diz que os membros da sociedade civil envolvidos com o objetivo da frente parlamentar na condição de membros colaboradores. A dúvida que eu tenho é colaboradores até que ponto? Nós vamos levantar problema e na hora de discutir, a votação será feita pelos vereadores e nós não votaremos, não teremos voto na hora da discussão, ou teremos voto nessa hora também. Esse é o meu primeiro destaque, no artigo 4º, né?
Tem outro destaque também, no artigo 4, que esse é mais uma pergunta do que um destaque em si. Como é que será a correlação de pessoas da entidade civil e das outras entidades públicas e dos vereadores dentro desse colegiado como um todo? Ela será paritária, ela não será paritária? Ela vai ser de acordo com a demanda que as pessoas chegarem ou não? Então, nesse item 4, eu tinha essas duas dúvidas só. Depois o outro é no artigo 5º, mas acho que tem mais gente do artigo 4 que levantou a mão também, né? Então, ok. Tá bom. Antes de responder já alguma coisa, eu quero também anunciar aí a presença da Ângela Poldowski, que é conselheira do Condema e presidente da ONG Apaviva. E ela é também conselheira do Condema e Congeapa. A Valéria Cristina, do Fórum Ambientalista, e a sempre vereadora Marcela Moreira, do PSOL, e da Brigada Barão Saruê. Eu já poderia, nesse destaque, falar, Ronaldo, essa redação, membros da sociedade civil envolvidos com objetivos da frente parlamentar na condição de membros colaboradores, ela reproduz o que está no texto do regimento da Câmara que criou a frente. Então, é essa a redação idêntica, né? Mas, por outro lado, quando a gente fala as decisões da frente serão tomadas por maioria simples dos seus membros, então o membro colaborador também tem direito a voto. Ele também vai participar da votação. E no meu entendimento e na minha compreensão, essa frente ela não tem a paridade. Podemos ter até mais representantes da sociedade civil do que vereadores. A ideia é fazer uma frente ampla mesmo, né? Então, pelo menos é o meu entendimento, como nós estamos construindo. Se os demais vereadores tiverem alguma observação a fazer, como membros da frente, podem se colocar. Ok? Pronto. Paulo. Tá. Então, o vereador Paulo Búfalo concorda com esse posicionamento, mas talvez pudesse ter uma redação que esclarecesse melhor isso. Então, a gente pode até depois pensar, talvez no item da decisão, quer dizer, deixa eu achar aqui, ó. Um minutinho. Aqui, ó, no artigo 6º, a Frente Parlamentar Ambientalista terá sua atuação pautada nos termos do regimento interno, com deliberações tomadas por maioria simples de seus membros. E aí talvez a gente pudesse especificar os membros que são os vereadores, que ele chamou de membros efetivos, e membros colaboradores. Talvez ficasse explícita essa... e colaboradores, ok? No artigo 6º, as deliberações da frente serão tomadas por maioria simples de seus membros efetivos e colaboradores. Acho que fica claro, ok? Maria Helena. Hoje eu vou falar grosso, tá bom? Pode falar. Eu quase não vinha. Muito obrigada, senhor vereador, que eu conheço mesmo há tanto tempo, não é? E os demais, e o Cecílio, que eu... Desculpa, vereador, falar o Cecílio. Ele era nosso conselheiro lá em 2001, quando eu presidia o CMDCA. Eu tô com uma super gripe, mas não é Covid. Fiz o teste, tá? Então, é o seguinte, primeiro, eu queria... Desculpa, eu vou fazer a parte de outro assunto. Agradecer a toda a Câmara, porque aprovou uma moção relacionada à aprendizagem profissional, que a gente fez algumas articulações, mandei um ofício a todos os vereadores, porque aquela medida provisória
1116 e o decreto 11061, eles foram enxertados lá dentro de uma outra medida provisória. E aí, eles, com isso, desfiguraram algo que existe em estudo desde 2019, que é o Estatuto da Aprendizagem. Então, eu não vou mais falar disso, porque não é o assunto do momento, mas eu queria agradecer. Mas ainda vinculado a uma experiência que eu tenho, que horror, me desculpe essa voz, mas são os fatos. Com relação a questões de aprendizagem, que vocês sabem que eu tenho envolvimento há tanto tempo, né, Paulo? A gente teve em Brasília uma frente parlamentar do jovem aprendiz. O deputado federal que liderava era o deputado João Dado. O que é que eu vejo? Porque eu não tenho muita clareza do que está acontecendo nesta instalação dessa frente parlamentar. Como você falou que é um dia de estudo, desculpa eu chamar vocês de você. Eu sou tão mais velha que todos. Mas tudo bem. Então, o seguinte, eu vejo esta frente parlamentar, por isso que eu pedi destaque já no artigo 1º, porque ele fala lá, frente parlamentar ambientalista, com o objetivo de acompanhar a legislação e as políticas públicas voltadas ao meio ambiente, bem como discutir e propor conjuntamente com a sociedade civil iniciativas. Bom, eu pergunto, isso já não esvazia um pouco a própria comissão, a comissão de meio ambiente, que o vereador preside? Não é? É um pouco essa sensação. E lendo o restante todo, eu também pergunto, será que uma frente ambientalista não teria que ser desenhada um pouco melhor? Porque da maneira como me pareceu aqui, ela deixa de valorizar algo que não é porque a Maria Helena está presidente, mas que é uma das grandes conquistas da Constituição Federal, que são os conselhos de todas as áreas, onde se devem construir as políticas públicas e aí fazer os encaminhamentos. Talvez para uma frente parlamentar que daí já tenha um direcionamento na defesa daquela proposta de política pública. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vejo recentemente, o senhor sabe, não é, vereador Rossim, que eu assumi a presidência do CONDEMA, e eu não sou especializada nessa área, eu não sou técnica nessa área. Eu tenho muita convivência com a questão da criança e adolescente, com a questão da assistência social, de que fui também presidente do CMAS. Mas ali o que eu acho que eu fui útil, né, Ângela, foi nessa coisa de saber articular as pessoas, né, que de repente isso faz parte até da minha formação técnica, porque eu sou da análise linguística do discurso, quer dizer, como articular a maneira de pensar e de cortar, de mandar falar mais, de deixar falar mais e tal, talvez aí que valha. Mas o que então eu penso? Será que a gente não deveria valorizar mais os conselhos municipais de políticas públicas? Eu não estou falando do CONDEMA, estou falando de todos. Porque o que a gente viu neste último ano, claro que era pandemia, mas as representações, por exemplo, das secretarias municipais, elas não se fazem fortes. E tinha que estar ali, porque é o lugar onde devem ser construídas as políticas públicas. E do modo como está, parece que é um debate, só aparecem os representantes das secretarias no momento da votação, quando tem alguma pauta que interessa a secretaria, eles têm medo de perder. Isso me perdoem a expressão, quando a gente fica com mais cabelo branco, a gente vai se dando o direito. Isso me parece ridículo, porque o que é um conselho? É o momento em que cada um expõe os seus pontos de vista, deixa bem explícitas as suas perspectivas de vida, para daí
todos terem condições de construir juntos alguma coisa mais consistente, com eficiência, eficácia, etc. e tal. Então, eu trouxe aqui, já no artigo 1º, e depois os outros, o Ronaldo, de alguma maneira, reforçou, né? Os outros destaques nem vou comentar. Eu queria entender melhor, se me permitem, posso estar errada, qual seria a função exata de uma frente ambientalista criada desse modo. Eu sei que ela tem que ser suprapartidária, mas eu não vejo como ela possa não ser apenas mais uma instância de discussões. E sempre vai valer, afinal, o poder do parlamentar, que é aquilo que eu falei. Os parlamentares, no caso os vereadores, é que vão votar, com certeza. E aí os outros órgãos, inclusive a Comissão do Meio Ambiente, é que teriam que estar mais fortes. Me perdoe. Eu acho que é isso por enquanto. Desculpa se eu falei muito. Eu falo, mas também vou abrir para os demais vereadores. Parte do que você falou apareceu no debate, na discussão, quando nós discutimos essa proposta de criação de frente que foi apresentada pelo vereador Cirilo, né? E havia muita dúvida mesmo de como é que funcionava, como é que ia ser. Então, talvez parte da resposta e do meu entendimento para o que você está colocando, Maria Helena. Por exemplo, a Comissão do Meio Ambiente. A Comissão de Meio Ambiente, ou as comissões permanentes da Câmara, elas têm uma função definida, que muitas vezes é analisar os projetos e dar parecer sobre projetos relacionados ao tema. A Comissão de Meio Ambiente, ela tem 5 membros. E certamente na Câmara nós temos muito mais vereadores que se interessam, que atuam, que militam na área. Então a gente viu a possibilidade da frente ser também um novo espaço do Legislativo para ampliar alguns debates, para além até da Comissão de Meio Ambiente. Obviamente eu pretendo, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, me abastecer, né, da discussão que vai dar nesse fórum maior, até para fortalecer, orientar algumas decisões da comissão da qual presido. Eu acho que ela não diminui, talvez até fortalece, a partir de um debate mais amplo, alguns temas. A ideia da frente é permitir. As comissões não têm participação da sociedade, é estritamente dos vereadores. Então, essa é uma experiência que, para nós do Legislativo, amplia e talvez aproxime ainda mais o Legislativo da sociedade, trazendo a sociedade para dentro do Parlamento para debater esses temas. É óbvio que o que a gente vai fazer no final das discussões é uma questão que a gente vai ter que avaliar. Até agora não aconteceu, né? Fruto dos debates pode se transformar em iniciativa de legisladores, sim, dos vereadores, ou até de indicações ou sugestões para mandar para o prefeito ou para outras entidades. Mas a ideia é usar esse plenário, né, a casa, a força do legislativo, inclusive a visibilidade. Nós estamos transmitindo ao vivo essa reunião, que muitas vezes não acontece no CONDEMA, no CONGEAPA, nos outros conselhos. Às vezes as discussões elas são ricas, mas ficam restritas ali. Enfim, a ideia é dar mais visibilidade e colocar a Câmara mais perto da sociedade nessas questões. É assim que eu interpretei a criação e a possibilidade das frentes, e foi com esse objetivo que eu acabei tomando a iniciativa de propor criar essa frente. Mas eu quero ouvir também os outros vereadores aqui, o seu entendimento disso. Vereador Cecílio. Pois não, vereador Rossini, eu gostei muito da sua intervenção, Maria Helena, bem pertinente, de modo particular, quando a senhora diz em relação ao fortalecimento dos conselhos. Concordo plenamente. Eu acho que é fundamental que os conselhos sejam respeitados, sejam ouvidos, tenham o seu colegiado ali completo e participando efetivamente. Assim, sem dúvida nenhuma, as políticas públicas, de modo geral, elas terão um acompanhamento e a corresponsabilidade, porque a política pública não é só do prefeito, da Câmara dos Vereadores ou dos secretários, é da população. Quem se beneficia com as políticas públicas bem feitas
é o povo da nossa cidade, é o bem-estar da nossa cidade. Então, eu concordo plenamente em relação a essa questão do fortalecimento. Defendo a frente e, no meu entendimento, assim como o do vereador Rossini mencionou, deve ser, pode ser um espaço de fortalecimento, inclusive, dos conselhos. Vejam, discussões importantes que são feitas nos diversos conselhos, mas de modo particular no Conselho de Meio Ambiente, pode vir para frente, trazer o tema a ser discutido aqui e aí potencializar essa discussão na cidade. Entende? Portanto, fortalecendo um debate que se inicia no Conselho de Meio Ambiente. Não é? Vou trazer um exemplo de uma política que está sendo discutida na cidade, que a gente não aprofundou ela ainda adequadamente, no meu modo de entender, da cidade como um todo. Não estou dizendo do Condema, o Condema deve ter discutido, que é a questão do lixo na cidade. Tá certo? Nós precisamos aprofundar isso. Né? Tem todo um debate sendo feito aqui e ali, mas no geral, onde possa ser divulgado como nós estamos fazendo aqui, e sair com um consenso minimamente, porque eu sei que tem interesses diversos, não tem isso. Então, eu creio que a frente ambientalista pode contribuir para isso, entende? Não se sobrepõe à discussão técnica que é feita nos diversos conselhos e no Condema de modo particular. Então, cada um tem o seu papel. E o diferencial, no meu modo de entender, também o vereador Rossini comentou, é justamente essa participação com a sociedade civil, entende? Com a população interessada no tema. Então, não é só os vereadores, mas é também as entidades, representação das entidades, representação da população. Eu quero terminar, vereador Rossini, só dizendo do destaque que eu fiz, que é justamente no artigo 5º, se eu puder já, e aí eu fecho com isso, no artigo 5º, o item 3, onde fala da representação da sociedade civil, que ela requer e deverá constar a qualificação que comprove a formação em direito, ecologia, política ambiental ou áreas afins. Eu acho que poderia, ao invés dessa comprovação da formação, talvez a atuação. Eu não tenho uma redação pronta, mas me parece que neste item seria interessante melhorar um pouco a redação, para que não fique especificamente voltado para quem é formado nesta área, mas para quem tem interesse, para quem tem atuação, talvez seja melhor. Obrigado. Vereador Paulo Búfalo. Bom, eu também avalio que as considerações, assim, elas foram muito relevantes. Eu já gostaria de propor, assim, que os conselhos aí, no caso o CONGEAP, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, eles já estivessem previstos, como trata-se de uma frente ampla, como o próprio vereador Rossini falou, nós poderíamos incluí-los, além já dos integrantes aí, e que de forma subjetiva estariam os conselhos envolvidos ali no artigo 4º, nós faríamos mais um inciso aí dizendo da representação do Conselho Municipal de Meio Ambiente, do CONGEAPA e eventualmente do Conselho da APA do Campo Grande, enfim, né? Que a gente poderia fazer esse destaque, dar uma amplitude. Sobre essa questão do papel que a frente parlamentar vai prestar para a cidade, para a casa, enfim, para a política pública, eu avalio o seguinte: a Maria Helena citou uma frente parlamentar, eu me lembro de uma outra também, ontem até nós, foi 18 de maio, a gente celebra lá o combate à exploração e violência sexual contra a criança e adolescente, e eu me lembro que durante pelo menos uma década no Congresso Nacional essa frente funcionou com essa temática específica. E o que ela contribuiu, assim, naquele período que ela teve um funcionamento intenso, foi servindo como um observatório
dessas situações de violência pelo país afora, né? Aquele dado que circulou, inclusive ontem, em muitas redes sociais, de cerca de 500 mil vítimas no Brasil, que coloca o Brasil em segunda situação nesse tipo de violência, originalmente partiu dessa frente parlamentar, lá que eu me lembro que fez esse mapeamento. Então, um papel, no meu ponto de vista, subsidiar também a elaboração de política pública com vários pensamentos. A outra questão que contribuiu também, eu me lembro, que também surgiu dessa frente parlamentar, há uns documentos, eu até vou resgatar isso para poder circular aqui na casa, uns documentos que eles produziram, que depois viraram os planos estaduais e municipais de enfrentamento a essa temática específica. Eu estou exemplificando aqui, porque assim, as nossas comissões, elas estão assim, muito herméticas, né? Essa que é a situação. Porque vamos supor uma audiência pública, por exemplo. Aqui todo mundo já participou de uma audiência pública. Como que vem o tema, a comissão responsável ali correlata, ela organiza a audiência pública, fala a representação do poder público, da casa, às vezes um especialista ou outro, aí abre para o público 3 minutos, cada um dá no máximo 10 inscrições, acabou o tempo e já era, né? Então, talvez aqui, eu acho que a gente pode, com a frente parlamentar, oferecer outros subsídios, né? O tema anterior que nós discutimos, a possibilidade de haver uma deliberação, portanto, um posicionamento, e isso não vai suprimir o papel dos conselhos, né? Que cada vez mais nós queremos que seja deliberativo mesmo, então, mas que pode ser no sentido do subsídio. Então, eu queria só acrescentar essa opinião e já sugerir, então, que nós incluíssemos os conselhos aí correlatos aqui no inciso do artigo 4º. Quero anunciar aqui a presença do nosso presidente, vereador José Carlos. Obrigado pela presença. A Ângela gostaria de fazer. Paulo, eu acho que... A Marcela também, na sequência. Primeiro Ângela, depois Marcela. Lauro, depois o Lauro. Eu só pergunto, e nós temos representantes dos conselhos aqui, né? Se colocar o conselho como um participante da frente, quem representa o conselho? O presidente? Talvez você não iria limitar a possibilidade de outros membros do conselho participar por iniciativa dele, né? Ele teria que ter, eu sou membro do conselho, preciso ter autorização do meu conselho para participar. Não sei se não vai criar algum tipo de... Assim, os conselhos vão estar representados através de seus membros, está garantido aqui, né? Não sei, só uma ponderação que eu faço nessa colocação do Paulo. Ângela. Boa tarde a todos, vereadores. Um prazer estar aqui com vocês, discutindo um tema que é tão caro para mim, para a cidade, que é as questões ambientais. Só pegando o gancho nesse comentário que você fez dos conselhos, eu gostaria de dizer que dentro do conselho, a gente sempre indica alguém para representar o conselho nos outros conselhos ou em outros fóruns de representação do CONDEMA. E isso funciona porque na reunião do CONDEMA oficial, na AGO, essa pessoa que está representando o CONDEMA em outros fóruns traz os informes para dentro do conselho. Então, é uma ponte interessante. Então, eu concordo com o vereador Paulo Búfalo de incluir os conselhos como representantes oficiais, porque depois a gente vai até discutir um outro destaque que o fórum já levantou, que é como que vai se dar a coordenação desse fórum. E a presença dos conselhos oficialmente, eu acho que pode fazer diferença.
O que eu trago aqui assim de contribuição é o seguinte: em defesa da criação da frente parlamentar, eu concordo com o que a Maria Helena falou sobre ser mais uma instância de discussão, sendo que a gente tem a comissão, o CONDEMA e tal. Mas eu estou há muitos anos no CONDEMA, recentemente eu fui até chamada de dinossauro, porque eu já estou há uns 15 anos dentro do conselho, e eu percebo o seguinte, que os PLs que são fundamentais para as questões ambientais, eles tramitam numa velocidade dentro do conselho, por exemplo, do CONDEMA, que a gente não toma pé. Eu tive a experiência, que até o vereador Rossini já era presidente da comissão, com o projeto de lei da reforma da lei da APA. Nós fizemos diversas reuniões com o grupo, Mariana participando, Peta e alguns vereadores, mas a gente não... O Carlão, na época, era representante na comissão, mas a gente não conseguiu chegar na comissão. O Carlão levava as nossas questões e, no final, a Comissão de Meio Ambiente foi quem encaminhou todas as emendas parlamentares relativas às modificações da lei da APA, de uma forma que eu confesso que eu perdi o rumo, porque eu fiz uma proposta de emenda parlamentar que não chegou, porque daí decide-se que todas as emendas vão ser aprovadas, naquele caso do PL 296 e 295, e a minha não chegou. Por quê? Porque a minha não deu tempo para chegar na comissão. Então, é nesse sentido que eu acho que essa frente parlamentar pode ser muito útil para nós, porque a gente tem que pegar esses projetos de lei que se relacionam às questões ambientais logo no começo. Então, o Executivo propôs, e talvez a frente parlamentar possa agregar mais gente, e a gente possa discutir de uma forma um pouco mais colaborativa e democrática esses projetos de lei. Só na última gestão da Maria Helena, eu acho que teve uns 3 projetos de lei agora nem estou me lembrando direito, que passaram voando pelo CONDEMA, e aliás, uma nem passou, né, Maria Helena? Teve algumas que nem passaram, e a hora que a gente vê o negócio está aprovado, o negócio era sobre compensações ambientais, não é isso? Que é super importante, porque eles estavam tirando a obrigatoriedade de compensar questões, crimes ambientais, não é crimes que fala, mas ações que lesam o meio ambiente com equipamentos públicos, sendo que, originalmente, teria que ser compensado com plantio. Você está tirando o verde, você tem que devolver o verde, não por equipamento público. Equipamento público é uma coisa que tem que estar na Secretaria de Obras, etc. E a gente não teve... A hora que a gente viu, o negócio estava já aprovado. E o CONDEMA... A gente teve isso. Maria Helena, obrigada por ter lembrado. A gente teve bastante tempo para analisar o decreto, não o projeto de lei. Então, nesse sentido, e como outros casos, a gente no CONGEAPA também tem, eu sou favorável que a gente tenha, sim, essa frente parlamentar, mas que de uma forma mais colaborativa, que nós, do Fórum Ambiental, que a gente criou isso até precedendo a decisão do vereador Rossini de criar dentro da Câmara, a gente já estava organizado para propor que a gente participe mais efetivamente e que essa seja uma forma da gente democratizar informações e estudar melhor essas questões, principalmente em relação aos projetos de lei. Obrigada. Marcela Moreira. Boa tarde, vereadores, vereadora. Saudar a todos os presentes. É muito importante, e nós fizemos questão de vir aqui,
saudar a organização de uma frente ambientalista na cidade de Campinas. E como foi bem dito pela Ângela e pela Maria Helena, a importância de valorização dos conselhos, né, que são instâncias, né, que muitas vezes são desrespeitados nessa cidade. Eu também fui do Condema e percebi assim, o quanto que o executivo deveria saudar a participação da população e não perseguir ou mesmo tentar questionar a participação popular. E acho muito importante o que o vereador Paulo Búfalo colocou, que na maioria das vezes nas audiências públicas, são audiências públicas pro forme, né? O poder público, a última audiência pública que eu fui foi do novo sistema de transporte, onde o executivo municipal falava 1h30, a gente tinha 3 minutos para questionar todos os problemas que foram apresentados. E a gente aí tem que ir para o Ministério Público, aí o problema parece ser nosso. Nós que parecemos tentar criar problema, mas o problema é que o executivo municipal não sabe lidar bem com a participação popular. Então, eu fico feliz de vocês já se adiantarem e concordarem da importância da participação dos conselhos. Mas eu vim, na verdade, fazer uma sugestão sobre a questão da representação da sociedade civil. Eu acho temerário exigir estatuto da entidade e também exigir uma formação em direito. Eu acredito que é muito importante valorizar a organização popular. Muitas vezes a organização popular ela não está organizada em estatuto, ela não está organizada numa ação burocratizada, né? Então, eu ia sugerir que fosse um coletivo, uma carta, fosse subscrito por pessoas que estão no coletivo, para facilitar essa participação popular. Então, essa é a minha única sugestão, né? Que não se exija, né, estatuto, né, que está aqui, ó, no caso de representantes de entidades, o requerimento deverá vir acompanhado de estatuto da entidade e comprove os fins institucionais, e no outro está dizendo que tem que ter formação em direito, ecologia, política ambiental e áreas afins. Eu acredito que tem que comprovar militância, né? Que seja um coletivo, né? Que pela participação popular se incentive a participação popular, ainda mais no caso ambiental, que tem muita juventude, que está organizada para fazer plantio de área, que está organizada para fazer limpeza, né, nos córregos, né, nos mananciais. Então, acho que tem que incentivar essa participação popular, né? Até a gente poderia fazer um trabalho nas escolas de incentivar, né, que os nossos estudantes, né, participassem aqui das reuniões. Então, é apenas essa sugestão. Obrigada. Eu vou tentar, na verdade, com relação à representação, à qualificação das representações, nós tivemos uma reunião prévia com algumas pessoas ligadas aos movimentos ambientalistas, né? E até o Manuel tinha sugerido, quando você abre para a sociedade civil, é importante, qualquer um pode se apresentar, que critério que a frente vai adotar para saber, olha, se você pode integrar ou não a frente. Aí nós fomos nos socorrer ao estatuto da Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso Nacional, né? E esse texto é uma reprodução do que está lá. Tanto das entidades que comprovem nos seus estatutos, né, entidades representativas da sociedade civil organizada que tenham entre seus fins institucionais um ou mais dos objetivos previstos no caput e seus incisos. Isso é da Câmara Federal. E quando fala, poderão integrar também, além de deputados federais, senadores e outros agentes políticos, ambientalistas e especialistas do campo do direito, ecologia, política, ambiente. A gente reproduziu para cá. Nós não queremos complicar, viu, gente? Isso aqui é uma minuta, uma proposta. Como surgiu precisa ter alguma qualificação? Qualquer um pode participar da frente como representante da sociedade civil? Nós vamos ter algum filtro aqui para aceitar ou não aceitar a representação? Então, a ideia é assim, as pessoas, e até quando a gente fala militância, aí abre para isso que a Marcela também falou. São pessoas que às vezes não têm formação, mas militam na área, são reconhecidas, têm referências. Não sei nem como que a gente pode comprovar isso.
Mas se for algo que vocês acham que está engessando, impedindo, dificultando participação, a gente pode melhorar a redação. Não tenho dúvida com relação a isso. A gente não quer restringir, não. Mas isso surgiu de um questionamento que veio da própria sociedade civil. Podemos pensar uma redação diferente. Se quiser, quem participa da frente, a gente reproduziu exatamente aquilo que está no regimento da Câmara. São essas as possibilidades. Eventualmente, representantes de entidades públicas, privadas, podemos acrescentar aí os conselhos municipais, com os CONDEMA, com GEAPA, nos que criarem. Não vejo problema, não. Tá. Quem mais? Lauro, né? Tá, depois Salomão. Salomão primeiro? Tanto faz. Bom, gente, meu nome é José Salomão Fernandes, nome de guerra Salomão. Nasci ambientalista, luto há mais de 60 anos a favor do meio ambiente, sou defensor perpétuo das florestas, dos mananciais e da fauna. E, lamentavelmente, o nosso planeta vai indo para um caminho terrível, com mais de 4 bilhões de habitantes. Então, eu acho que tem que pôr um paradeiro nisso daí. E para atender esses bilhões, a natureza está impiedosamente sendo destruída. Aqui no regimento, por exemplo, fala muito em desenvolvimento sustentável. Infelizmente, esse desenvolvimento sustentável está destruindo o planeta também. A Amazonas, por exemplo, nunca poderia ter um desenvolvimento sustentável. Ela tem que ser preservada da forma que Deus criou, da forma que ela é. Fala-se também em sustentabilidade socioambiental. Eu acho que as áreas de preservação permanente, as florestas, os mananciais, a fauna silvestre, está acima de tudo. Não se pode, por exemplo, destruir uma área de preservação permanente para fazer uma favela. Eu acho que não se pode permitir de forma nenhuma um caso desse. Com relação também aqui à minuta do regimento, o artigo 5º fala o seguinte: a forma de inclusão de novos membros dar-se-á mediante requerimento e aceite do coordenador da frente, observando os seguintes critérios. Eu acho que não pode ficar não pode ficar a critério do coordenador da frente, tem que ficar a critério do plenário. Então, uma pessoa que quer participar, o plenário vai admitir ou não, porque o coordenador pode errar, ele pode, por uma encrenca que ele teve com aquela pessoa ou qualquer coisa, ele pode não aceitar. Então, eu acho que tem que ser aceito pelo plenário, né? A pessoa que quer participar. Depois, aqui fala no item 3º do artigo 5º, põe para participar, no caso de representante da sociedade civil, o requerimento deverá constar a qualificação que comprove formação em direito, ecologia, política ambiental ou áreas afins, ou militância na área. Como é que vai ser provada essa militância, né? Eu acho que é um fator importante. Depois o parágrafo único desse artigo, do artigo 7º, o vice-coordenador será indicado pelo coordenador e os 3 vereadores escolhidos pelos seus pares. Agora, quem poderia ser o indicado do coordenador, né? Aqui não fala se tem que ser vereador ou não, se é da sociedade civil. Então, eu acho que tem que ficar claro quem pode ser o vice-coordenador indicado pelo coordenador. Eu já tenho uma sugestão. Agora, aqui também compete a direção do colegiado. Aqui fala em direção do colegiado. Depois tem um outro item aqui, tem um outro item que fala pela coordenação do colegiado. Então, ora fala direção do colegiado, ora fala coordenação do colegiado. Né? Vou substituir direção por coordenação.
Então, eu logicamente não deu para analisar profundamente essa minuta, né? São algumas coisas que eu observei e que estou falando sobre o assunto. Era isso. Obrigado, Salomão. Eu queria convidar o presidente da casa, se quiser participar da mesa aqui, vereador Zé Carlos. A sua presença é sempre rica. Ok. Depois eu já comento, Salomão. Quer já fazer as suas colocações? Só para corrigir, o meu nome é Glauco. Glauco. É meio confuso, mas é esse. Perfeito. Bom, boa tarde a todos. Queria manifestar a minha tristeza e vergonha de estar participando disso. Eu gostaria de estar numa festa, mas a gente tem que debater aqui a questão ambiental, que é triste e vergonhosa. Por isso que eu estou triste e envergonhado. Eu não vou discutir e tratar desse assunto aqui, porque eu gostaria de tratar de uma questão um pouco mais holística da coisa. E o que eu vou falar aqui, ele não se refere aos senhores, tampouco aos demais vereadores de Campinas. Mas a minha grande preocupação na criação dessa frente parlamentar é ela poder vir a ser um referendo a uma política ambiental que não vai ao encontro das necessidades ambientais. Da maneira como eu entendi da colocação, ela pode ser muito bem presidida por vereadores e composta por vereadores que façam parte de uma base de sustentação de uma política que não é favorável ao meio ambiente. Então, esse é um primeiro risco que a gente corre. A gente também está vivendo uma época em que não só o Conselho de Meio Ambiente, mas os conselhos e as representações da sociedade civil estão sendo esvaziadas ou enfraquecidas através de políticas, atos e até mesmo legislações e decretos. Então, eu tenho uma proposta a fazer que seria mais ou menos o seguinte. A gente tem dois representantes da população envolvidos de cara nesse trabalho, que são os vereadores eleitos através do voto popular. E espero que por um longo tempo, democraticamente. E a gente tem os conselhos que são compostos por representantes da sociedade civil. E a sociedade civil, eles têm que se reportar, até porque eles não têm uma remuneração por isso, eles são voluntários. E a gente parte do princípio de que quem é voluntário carrega a pesada cruz da consciência, tá certo? Os remunerados podem ir pela remuneração e os voluntários vão pela causa. Eu costumo dizer, nas poucas vezes que eu tenho oportunidade de me manifestar no Condema, que como cidadão eu observo uma grande distância entre a administração pública e a Câmara dos Vereadores e a população. E que a responsabilidade disso, e eu não estou colocando como culpa, porque culpa é aquilo que você faz consciente de que está fazendo errado. A responsabilidade disso é tanto dos vereadores quanto da população. A população coloca lá os vereadores e se não cobra, não pergunta ou não expõe as necessidades e os anseios, eles não têm bolinha de cristal. Mas cabe a eles também voltar à população e perguntar o que está acontecendo. Então a gente fica aí meio de uma obra de literatura de ficção do duplo pensar. O político propõe alguma coisa na época de eleição e que depois de eleito aquilo não se completa e entramos na retórica do veja bem. E reitero, eu não me estou reportando nem acusando os que aqui estão presentes, nem os demais vereadores. Mas eu vejo esse grande risco. Então eu teria como proposta que essa frente parlamentar ela trabalhasse unha e carne, como ela trata da questão ambiental, com o Conselho de Meio Ambiente. Porque o que a gente observa no Conselho de Meio Ambiente é que ele é muito atropelado em função de alguns outros interesses.
e que várias vezes as questões passam pelo CONDEMA e a única maneira de fazer com que elas não venham prejudicar o meio ambiente é a apelação ao Ministério Público. E quando a gente vai para o Ministério Público, tudo empaca, porque eles têm um monte de coisa para fazer. E a gente observa também algumas situações e algumas decretos e leis em que preocupa muito como a questão da pessoa poder, em Campinas, por exemplo, fazer uma construção que não seja dentro das regras e dos padrões preconizados pela lei, e depois de um certo tempo passa um fiscal lá, vê, está errado, você paga uma multa aí e está tudo certo. Essa mercantilização ambiental, ela é muito preocupante. E algumas propostas também que são feitas, elas são... Eu não sei nem o termo que eu colocaria, mas o que eu me lembro é que passou pelo CONDEMA uma proposta em que aquele que tenha que fazer uma compensação ambiental, ele é responsável por aquela planta, por aquela árvore, vejam bem o termo, até atingir a altura do peito. Então, se o sujeito coloca lá para fiscalizar, e que me perdoe, um anão, essa altura passa a ser de 50 centímetros. A gente está voltando na época em que você marcava o tempo pela batida do coração do rei, em que a distância era o tamanho do pé do rei. E não é assim que a gente funciona. A questão ambiental ela é muito, muito mais séria. E ela deve ser tratada não dentro de uma política de necessidades ou interesses de quem está no poder, mas dentro de uma política de necessidade e urgência de se manter e recuperar o nosso meio ambiente que já está deturpado. Dentro de uma visão de que as cidades que serão valorizadas e que receberão aportes de capital e que vão realmente ter protagonismo no nosso futuro imediato são as cidades sustentáveis. E hoje em dia a nossa política ambiental ela não é sustentável. A gente está cheio de problema ambiental e mais crimes ambientais acontecendo. Então essa frente parlamentar, já que está sendo constituída, ela tem que trabalhar muito mais próximo do CONDEMA e dando força ao CONDEMA. Então a gente tem que arranjar uma maneira de que ela realmente seja representante e buscadora de uma melhoria ambiental. E volto a reiterar, muito me preocupa a composição dessa frente e acho que como o cidadão a gente tem que tomar muito cuidado em quem serão os líderes dessa frente. Eles devem ter um crivo de personalidade ilibada. De repente, a gente está como presidente dessa frente, uma pessoa que está com processo, vamos dizer, ambiental ou qualquer outra coisa que venha a deixar essa personalidade opaca e não digna da confiança da população. Eu estou colocando aqui claramente o meu ponto de vista. Não costumo me reportar às autoridades de maneira hipócrita, só para ser agradável. Digo também que de alguns trabalhos que eu participo, mesmo que eu não concorde com os trabalhos e ache que esses trabalhos não vão para frente, eles estão errados, eu faço questão de continuar participando, porque o fato de você não concordar não significa que não vai dar errado e que você vai trabalhar contra. Muito pelo contrário, você tem que trabalhar junto para provar mais rapidamente de que aquilo não vai dar certo e buscar uma alternativa de que a coisa dê certo. Então, obrigado, por favor, não me vejam como antagonista. Eu sou apenas um colaborador. Muito obrigado. Obrigado, Glauco. Agora a Letícia. E depois, eu vou esperar ela falar, daí eu já... O vereador Jair vai ter que ser... Eu falei que até 3h30 no máximo a gente acabava a reunião, mas pode, se tem compromisso, fica à vontade. A Letícia e depois a Tereza. Muito obrigada pela oportunidade de falar, pelo convite. Eu tenho, na verdade, 3 questões, assim. E também sou conselheira do CONDEMA, né? E represento a Comissão de Arborização Urbana, como coordenadora do CONDEMA.
E assim, na verdade, um desabafo, assim, né? Tudo que o Glauco falou, tudo que a Ângela colocou, a Maria Helena, nós não nos sentimos representados, na verdade. A gente trabalha de forma voluntária, séria, comprometida, mas a gente não se sente respondido. Como o Glauco citou, a gente não consegue chegar a respostas às ações, a gente está sempre brigando com os departamentos, né? O departamento de parques e jardins, por exemplo, é um departamento que eu lido diretamente, né? Estou envolvida com a causa das árvores. Então, a minha pergunta vai ser abordando o artigo 3º, né? Que visa, no inciso 6º, acompanhar e trabalhar na correta implantação das diretrizes da política nacional. Então, como vocês pretendem fazer isso de forma séria, íntegra? Porque isso não vai acontecer se não tiver a conjunção de todos esses departamentos envolvidos. E, por exemplo, até tem uma grande queixa a fazer. A gente, com a Comissão de Arborização, nós discutimos mais ou menos durante 1 ano a questão das podas da CPFL. Enviamos documento para o DPJ, fizemos fizemos um plano de ação, né, elencamos várias coisas que poderiam ser colocadas de melhorias, de como a gente conseguiria estreitar esses laços entre o DPJ, a CPFL e Condema, e a gente não foi ouvido mais uma vez, né? Então, assim, isso tem se repetido inúmeras vezes. Então, a população acaba cansando e acaba achando realmente que vai ser uma frente parlamentar que vai ser para vocês, que não vai representar a gente mais uma vez. Então, e quanto a isso ainda da questão da CPFL, por exemplo, a gente discutiu o assunto durante 1 ano e foi feita uma reunião com a Câmara, com a coordenação ambiental, não, com a Comissão de Meio Ambiente. Foi convocado o DPJ, foi convocada a CPFL e, mais uma vez, a gente não foi convidado para a reunião. A gente ficou no chat tentando se expressar da forma que dava para poder se colocar de alguma forma. Então, aonde a gente está sendo ouvido de fato? E como a gente vai... Como isso está sendo colocado com seriedade por parte de vocês para que a gente seja ouvido? O Glauco falou, e é verdade, a gente tem que ser ouvido. A gente está fazendo isso de verdade, para valer, entendeu? A gente quer mudanças. Então, a pergunta é essa. A outra coisa que eu gostaria de colocar é esse número que está no artigo 7º, que fala o número de 3 vereadores membros e um vice-coordenador, né? Como vocês chegaram nesse número de 3 vereadores? Porque a casa tem 33, certo? Vereadores. Então, na minha opinião, poderia ser acima de 3, né? No mínimo 3 vereadores discutindo as questões ambientais. E é isso. Só para reforçar também, mais uma outra questão que ainda legitima mais uma vez a questão de não sermos ouvidos, é a questão de ter saído da prefeitura e estar agora na Câmara para ser aprovado a Lei Complementar 19 de 2022, né? Que ela altera a Comissão Especial de Arborização, que está constante na Lei 11.571 de arborização, para a Comissão de Arborização Urbana do Condema, comissão que eu coordeno. Ninguém me chamou para essa reunião, ninguém me falou, ninguém orientou a gente. Chegamos e, tem um PL novo que está lá para ser aprovado. Mais uma vez, como que a gente está sendo ouvido? Mas é isso, é um desabafo e integridade. A gente precisa de mais integridade e mais cooperação entre nós, senão o problema ambiental não vai ser resolvido nem agora e nem nunca. Tá? Obrigado, Letícia. Obrigada. Tereza. Alcança aqui? Alcança. Eu vou falar olhando aqui porque eu acho mais fácil ir marcando, porque senão a gente fala muito ou fala pouco. Primeiro eu quero reclamar da falta de acessibilidade desse lugar. Péssima. O bombeiro tem que sair com a cadeira, dar volta, ou então você sobe essa escadona. Muito ruim. Eu quero falar o seguinte, falar é muito fácil e agir é muito difícil.
eu não sei até onde isso vai ser tão sério. Vou levar o mesmo exemplo que a Letícia já pôs aqui. A comissão, que inclusive eu mandei um e-mail reclamando, é chamado Paulela e é chamado CPFL. Aí o Paulela mostra um projeto de plantio de árvore no Campo Grande, que é bom vocês se aprofundar nisso daí, porque vai ficar muito ruim, tá certo? Vocês vão perder. Se tinha alguma chance de ter arborização, já está perdida. Se a CPFL entrar lá, tá certo? Então, você vê claramente que foi um combinado para apresentar um projeto horroroso, tá certo? Que eu nem sei qual é o projeto, mas vindo da CPFL já é uma coisa que não interessa. Nós temos 4 inventários no Cambuí, estamos acabando um esse ano, 20 anos de estudo científico da Exalc, tá certo? Feita por pessoas seríssimas, onde a gente tem a valoração do patrimônio, tem todo o processo de como que aquilo está andando. Nos últimos 2 inventários, a gente comprova que foi perdido o valor do nosso patrimônio arbóreo. Por quê? Pelas plantios do DPJ. Se fosse a CPFL, já tinha virado zero esse patrimônio, porque eles só sabem plantar árvore anã ou baixinha por causa do raio dos fios deles. O fio não é importante, o que é importante é a árvore. O fio atrapalha a árvore, o poste atrapalha a árvore. Nós temos que mudar essa mentalidade, tá certo? O fio se enterra em qualquer lugar, a árvore não, fica ali 20 anos para ela ficar bonita. Então, esse é um ponto que eu queria deixar aqui, que é muito fácil falar, mas na hora de fazer não faz. Esses assuntos, tem muitos assuntos que são discutidos na Câmara, que realmente eles só interessam para o poder público. Eles não interessam para o cidadão. Eu queria falar do item 5 dos requisitos. É muito estranho, porque vai ter um monte de requisito para a sociedade e para os vereadores é zero. O cara não precisa ser advogado, não precisa entender de ecologia, de nada. Não tem sentido, tá certo? O que tem que ter para um, tem que ter para o outro. Outra coisa, só para esclarecer, foi falado dos conselhos deles serem deliberativos, é só para deixar bem claro que essa é uma obrigação do convênio da CETESB com a Secretaria do Verde de Campinas. Se o CONDEMA não for deliberativo, a Secretaria não faz licenciamento. Então, isso é interessante para eles. Eles nunca vão discutir isso. E, aproveitando para falar da sustentabilidade, é um assunto que nós estamos pesquisando, e eu tenho falado bastante vezes disso, é o tal do RIDS. Pô, legal, né? Lá tem os círios, a coisa mais moderna, né? Ali tem não sei mais o quê. Enfim, vai ser um lugar sustentável, bem bacana? Não. Ninguém ali fez desmembramento de gleba, ninguém fez loteamento, não tem rua, não tem ampliação de avenida. O esgoto do CNPEM é uma fossa para 750 pessoas, entendeu? E aí vai. Então, vamos pegar o que tem, e vamos arrumar, e vamos estudar. Se tiver a comissão, ótimo. Se tiver junto com o CONDEMA, melhor ainda. Mas não vamos ficar falando coisa que a gente não vai fazer. Tá? Obrigada. Obrigado, Tereza. Na verdade, nós estamos quase que estourando o nosso horário aqui, mas eu vou tentar responder. Então vai, Ronaldo. Então, no item 7, que é onde determina que tem quais são os vereadores, 3 vereadores que seriam escolhidos, eu queria fazer uma proposta aqui de mudança nesse item. Por que eu queria fazer essa mudança? Porque, do jeito que está aqui, o vice-coordenador será indicado pelo coordenador, e os 3 vereadores escolhidos por seus pares. Por que não os 3 vereadores, um escolhido por seus pares, outro pela sociedade civil e outro pelas entidades? Não poderia ser assim? Os vereadores seriam os vereadores da casa, mas poderiam ser escolhidos por os outros e não pelo próprio coordenador, só para ficar um pouquinho mais democrático, vamos dizer, aquele grupo diretivo, digamos assim. Ok, obrigado. Então, vou tentar agora esclarecer alguns pontos aqui que eu considero importante, né? Primeiro, eu não vejo essa frente
para ser um instrumento de apoio ao governo e nem de ataque ao governo. Eu acho que não deve ser o objetivo da frente. Eu acho que a gente tem que discutir aqui os temas ambientais. E as deliberações devem ser feitas no sentido de aprimorar o que está aí. Melhorar a legislação, corrigir alguma ação, na minha ótica, assim, que seja do governo, que a gente considere inadequada, né? O fato, e aí o Glauco coloca, por exemplo, o regimento diz que o coordenador da frente é quem propôs a frente. Já está no regimento, por isso eu sou coordenador. E aí, quando a gente fala assim, é duro, será que eu posso confiar em você? Não sei, mas eu estou aqui, confesso para vocês, com a maior e pura das intenções. Eu acho que eu gostaria de ver essa frente, e aí, Letícia, não é o que vocês vão fazer, é o que nós vamos fazer. A sociedade civil está vindo para discutir, debater junto conosco. Nós estamos abrindo o espaço da casa com uma nova forma de interlocução com a sociedade que não tinha. É uma experiência nova, não sei o que vai acontecer. A frente vai ser aquilo que nós conseguimos fazer que ela seja, que nós que vamos construir juntos. Esse compromisso vocês têm, não é? É claro que a frente também não vai ser uma panaceia. Talvez a gente não vai resolver todos os problemas que existem, porque também a mesma frente, mesmo os vereadores, às vezes não têm o poder de ir lá interferir nas ações do executivo, né? E aí quantas críticas a gente faz, e mesmo o DPJ, Letícia, que nós temos de demanda e não conseguimos ser atendidos, não temos resposta, mesmo sendo vereador. E aquele dia eu dei a mão à palmatória, porque a demanda de fazer essa discussão sobre poda de árvores nasceu na Comissão de Meio Ambiente. A gente vinha reivindicando há muito tempo e, de repente, a CPFL falou, eu topo participar. Consegui laçar o Ernesto, fizemos o debate e, Tereza, não foi nada combinado. Eu não conheço esse programa de arborização do Campo Grande que o Ernesto falou no dia. Assim, ele mencionou, ele não apresentou, também não sei. Mas foi, primeiro, a comissão queria entender melhor como é que se dava a participação do CPFL, etc. e tal, enfim. Mas, Salomão, eu acho que a gente pode melhorar. Eu não quero. Isso que está aqui é o que está no regimento. Quem aceita ou não aceita está como coordenador. Eu não quero ter esse papel. Eu até proponho alterar a redação, o aceite ser o gesto formal, mas pelo menos a direção e a coordenação, como é que a gente chamou aqui, ó? Coordenação colegiada, né? Ao invés de direção. Eu quero dividir isso, eu não quero para mim essa incumbência, ó, você pode, você não pode. A ideia de ter alguma qualificação surgiu dos próprios ambientalistas, né? Vai aceitar todo mundo? Como é que a gente faz um filtro? Eu busquei essas duas qualificações no Estatuto da Frente Ambientalista Parlamentar do Congresso Nacional, que está lá desse jeito. Só reproduzir para o nível local. Mas podemos, não quero criar barreiras, não é? É claro... Assim, ninguém pede diploma para o cara sair candidato a vereador. E eu acho que isso faz bem para a democracia, né? Se quisesse só candidatos que tivessem diploma, etc., parcela significativa da população não estaria representada na Câmara. E às vezes tem gente que não tem diploma, que tem mais sabedoria, conhecimento, militância do que outros. Agora, reproduzir aqui o que está no decreto que foi aprovado lá atrás. O vereador que quiser participar, ele é automaticamente aceito. A frente não pode, nem a coordenação, negar a participação de um vereador na frente. Se ele quiser, assim, é voluntário. Se não quiser, não participa. E se vier, obviamente, ele vai se sujeitar àquilo que a gente está discutindo, como é que vai ser essa organização da frente. A forma de escolha, Ronaldo, primeiro, Letícia, por que 5? Na verdade... Só uma comissão da Câmara, não, é que a coordenação fica com 5 membros. Como já tem o coordenador e o vice previstos no regimento, a gente está ampliando para mais 3 para dividir um pouco essas atribuições e pensar. A gente faz essa plenária aqui, toma alguma deliberação e depois
Quem é que corre atrás do quê, quem faz o quê, quem ajuda. Então a ideia foi criar um grupo de 5 para fazer uma coordenação colegiada, e 5 é um número... Todas as comissões da Câmara têm 5 membros, exceto a de Constituição e Legalidade. Então foi para reproduzir algo que é uma prática, não tem uma lógica. Se quiser botar 7, se mais quiser, eu não tenho problema. Não, é que já está no regimento interno que tem que ser um vereador indicado, inclusive pelo... Hoje, por exemplo, eu ia sugerir um nome que está aqui na mesa, que é o vereador Cecílio Santos, para ser o vice-coordenador. Eu até tinha conversado com ele, porque logo que saiu ele veio conversar comigo, depois a Guida, fomos, né? Então, a minha sugestão para ser o vice-coordenador da frente é o nome do Cecílio, né? Que a gente pode botar no plenário aqui. Porque, gente, eu vejo o trabalho das comissões. Na hora de participar da comissão, todo mundo quer. Tem algumas comissões que são disputadas a tapa aqui. Na hora que você faz reunião da comissão, cadê o cara? Não é verdade? Então a ideia é assim, a gente quer alguém que queira realmente, se ao invés de 5 for 7, não tem problema, mas a gente quer que as pessoas sejam comprometidas também, os vereadores, com isso. Essa minuta, gente, como eu falei, é uma proposta. Pois não, na verdade isso foi uma questão da Procuradoria da Casa, que a Câmara não pode delegar alguém que não seja vereador alguma função de caráter tese de diretivo. É uma limitação, entendeu? Porque talvez a gente tenha que tomar decisões. Não, mas gente, agora as decisões vão ser tomadas no plenário, do jeito que está aqui. Não vai ser nem eu, nem a coordenação. As decisões da frente, elas vão ser trazidas aqui. E uma proposta que eu ia fazer no final aqui, ó, assim, uma proposta que eu ia fazer aqui, assim, até as pessoas que já estão aqui representando entidades ou como pessoas físicas, já fossem automaticamente consideradas membros da frente, daqueles que quisessem. Até para evitar fazer um requerimento, a gente já pegava e já considerava. E a decisão aqui já ia ampliar aqui, ó, esse regimento. Vamos votar, né? Assim, sem burocratizar demais, mas assim, a gente tem essa observação, Ângela, quem fez foi a Procuradoria da Casa, porque a proposta inicial era uma frente com membros da sociedade, aí você não pode ter, tá vinculado ao regimento interno da Casa, só por isso. Rosine. Pois não. Tudo bem? Um segundinho só, um pouco na esteira da garota ali, esqueci o nome da Letícia, da questão da árvore, mas tem 2 pontos aqui que eu acho que você talvez ainda venha a tocar, que nos interessa, mas que eu quero falar mesmo, sou do Raul, Movimento Negro Unificado, e nós estamos bastante constrangidos em não ver aqui uma questão emergente no país, que é o racismo ambiental, né? No documento não consta nessa discussão que a gente vem acompanhando há meses aí, né, na Constituição da Frente Parlamentar, e esse é um tema caro para nós e para o país, e aqui não consta. Campinas, você está me ouvindo bem? Eu não entendi. Perfeito. Sim. E que sugestão você faz? Que sugestão você faz para alterar o documento? Ainda dá tempo. Agora, se esse é um tema relevante, o plenário pode decidir. Nós gostaríamos que um dos temas prioritários a serem debatidos...
tem alguma coisa do item 6? Tem alguma coisa já encaminhada nisso? Como é que ele chama? Como que é o nome dele? Raul, assim, com toda... Eu alego aqui a minha ignorância ao tema, mas sugere, encaminha a proposta. Nós estamos abertos, não queremos excluir ninguém, pelo contrário. Gente. Raul, então... Objetivo do desenvolvimento sustentável. No artigo 3º, compete então aqui e depois a gente... E não decide hoje. Tem... Então aqui eu vou submeter também ao plenário. Na verdade, é o seguinte, então vamos fazer... A primeira coisa eu queria colocar aqui... Pois não. No artigo 3º, acompanhar políticas públicas e ações referentes às questões socioambientais e de racismo ambiental. O que você acha como sugestão? No artigo 3º? Não, no artigo 3º, isso. Sim. Tá. Não, eu quis fazer apenas um... Então... Sim, eu queria apenas fazer talvez uma proposta de... Então, Raul, eu queria fazer uma sugestão complementar, na verdade. Com algumas adequações que já... Por exemplo, tem uma proposta que a gente não acabou... Eu sugeri, a sugestão de 5 membros nessa coordenação colegiada, tem uma proposta que os 3 membros, além do coordenador e o vice, acho que foi a Ângela, sejam indicados pelo próprio, dos vereadores que compõem a frente, pelos movimentos, né? Talvez a sugestão de compor essa coordenação venha do próprio movimento. A gente pode colocar aqui, eu não tenho problema com relação a isso. Daria para a gente já adequar o regimento. A questão do aceite do coordenador após por decisão desse colegiado. Não fica... O coordenador só tem o papel que nem o presidente. Ele assina aquilo que já foi decidido. O aceite não serei eu. E uma coisa que a gente tem colocado, os temas que nós vamos debater vão ser defendidos pela plenária, pelo conjunto, as pautas. Nós não estamos engessando nada, nós não fizemos nenhuma proposta inicial de tema de debate ou discussão, porque a ideia é que já numa outra reunião a gente viesse para falar sobre isso. O que nós vamos debater, o que nós vamos priorizar, o que é mais emergente. Existe uma proposta que eu acho que cabe, que a Marcela colocou, de repente no item 3, já acompanhar políticas públicas referentes a ações socioambientais e racismo ambiental. Podemos acrescentar, já complementar ainda nesse documento. Tem uma coisa que é o seguinte, pelo regimento interno, hoje é o último dia do prazo previsto para a aprovação desse regimento interno. E confesso a vocês a dificuldade que foi fazer essa reunião também. A gente estava até semana passada em ambiente remoto, viemos para cá presencialmente ainda de forma de teste, por isso que a gente conseguiu fazer essa reunião hoje. Mas nós tínhamos 60 dias após a nomeação da frente para aprovar o regimento interno. Em 60 dias acaba amanhã, né? Então a proposta que eu queria fazer é assim, com essas observações já feitas e correções que a gente anotou,
submeter a aprovação desse regimento, que minimamente ele está dando um rumo de como a frente vai se organizar e funcionar. O plenário tem toda a liberdade de fazer as adequações ao regimento na medida que se fizer necessário. Pelo menos já cumpre um papel hoje de aprovar o regimento. Eu já queria hoje também sugerir a indicação do vice-coordenador, o vereador Cecílio Santos. Eu podia nomear direto, mas eu trago aqui também, né, se não houver, sem desrespeito e nenhum demérito a nenhum dos outros vereadores. Apenas porque ele acabou, mas inicialmente conversando, criou uma certa, nem sei se cumplicidade, mas falei, legal, vamos fazer juntos, né? Então, se vocês toparem, a gente finalizaria, porque agora às 16 horas tem uma reunião da Comissão de Administração Pública. Vou ter que encerrar aqui. Tá. Vereador, deixa eu tentar... Isso. Inciso 2. Espera só um pouquinho. O que eu acho que pode ser, Raul, para a gente tentar... Bom, vamos tentar organizar aqui por partes. Primeiro, a gente está com um prazo, né, como ele disse, de 60 dias. A gente precisa ter aprovação hoje, né, para a gente não perder o prazo, que é um prazo regimental aqui, por conta da aprovação do regimento, para poder efetivar e concluir e confirmar a inauguração dessa frente, né? Então, por conta disso, a gente aprova isso que nos une aqui, esses pontos que nos unem, né? Ou seja, o que temos acordo aqui nesse momento. O que ele falou, bom, o Rossini, vereador, coordenador da frente, certo? A indicação do... Ele indica o vereador Cecílio, é isso? Sim. É isso? Aí nós temos mais outros 2 ou 3 indicações? Eu sugeri 3. 3 indicações. Que aí essas outras 3 indicações, uma seja pela sociedade civil, isso? E as outras 2? Uma pelas entidades e outro pelos pares da casa. Nós temos acordo com relação a isso? Então, isso... Tá. E aí, nós temos o acordo da gente chamar uma nova é isso? Um novo encontro, para tentar ajustar esses elementos que o Raul trouxe e os outros elementos. É isso? Mas a do Raul a gente já podia colocar, ficar aqui, ó, assim, ó. Sim. No artigo 3º, inciso 2, acompanhar políticas públicas e ações referentes às questões socioambientais, racismo ambientais, e o Cecílio propõe, e outros temas de interesse do colegiado. Ok? Perfeito. Tá. Então, a gente já consegue aprovar isso hoje também. Vamos lá. Um coordenador, que é o vereador que propôs a frente, certo? O outro é o vice-coordenador a partir da indicação do vereador aqui, coordenador, se esse colegiado não tiver nenhuma resistência com o nome. Se esse colegiado aceitar, então já está indicado o nome do vereador Cecílio, certo? O terceiro vereador vai ser indicado pela sociedade civil. Tá? Que vai participar da coordenação colegiada. Da coordenação colegiada. Porque vim com o referendo da sociedade civil. Vocês escolhem quem é o vereador que vocês acham que deva compor essa coordenação colegiada. Lembrando o que o vereador Rossini disse, que esse regimento, nessa questão da composição da coordenação colegiada, está vinculado ao regimento interno da formação da frente. Tem que ser vereador. Ele falou isso. Então, a indicação de um vereador, vocês indicam qual é o vereador que deve compor. O outro, as entidades. A segunda indicação vem pelas entidades, a primeira pela sociedade civil, a segunda pelas entidades e o terceiro pelos pares. Perfeito. Perfeito? Isso. São os vereadores, os outros vereadores, ó, quem? A comissão. Gente, Isso, e aí,
esse é um ponto. O outro ponto é essa questão da complementação aqui do racismo ambiental. Está já composto na redação do artigo 3º do regimento, certo? Inciso 2. Inciso 2, isso. E acrescentando também na participação dos representantes de entidades públicas ou privadas, Conselho Municipal de Meio Ambiente, CONGEAPA. Isso também já está incluído. Os CONGEAPAs. CONGEAPAs. Não vamos limitar, tá? Isso. Conselhos de Gestão das APAs. E vocês aqui, quem já está participando desse primeiro momento já entra como participante da frente? Assim, eu imagino que vocês não queiram, né? Assim, a vinda de vocês demonstra interesse em participar da frente, integrar a frente. Integrar a frente. Então, que a gente já provasse que quem está aqui já faz parte da frente, como membro fundador até da frente. A gente colhe os nomes e já fica registrado aqui na frente. E marcaríamos, assim, na maior brevidade possível, uma outra reunião, porque, assim, a frente prevê criação de grupos de trabalho e até elaboração de temas, né? Gente, eu tenho que encerrar porque, olha, se a gente... Faz tempo com o microfone. Desculpa. Vai, Valéria. Não, eu só gostaria de sugerir que alguns pontos ainda ficaram em abertos para serem fechados. Tá. Então, eu gostaria de sugerir que daqui saísse também uma comissão, né, que pudesse também ajudar na redação desse regimento. Dos pontos que foram levantados aqui. Dos pontos levantados que não foram fechados ainda, porque nós fechamos o consenso. Tá certo. Tá bom. Então nós vamos encerrar e nós fazemos essa comissão na sequência. Eu quero agradecer vocês e eu queria de verdade que vocês, assim, com uma salva de palmas, saudassem esse momento que pode não parecer, mas para nós é histórico. Obrigado. Está encerrada a reunião aqui da frente. Encerramos aqui esta que foi a reunião da Frente Parlamentar Ambientalista, que discutiu o seu regimento, futuro estatuto. Se você perdeu essa discussão, pode acompanhar pelas redes sociais da TV Câmara Campinas, assim como da Câmara Municipal de Campinas. Não saiam daí que logo em seguida nós vamos ter outra reunião. O vereador Rossini veio aqui falar conosco. Vereador, quem perdeu a discussão aqui, o começo da discussão, o que foi debatido nessa frente de hoje, para que quem não assistiu possa entender? Na verdade, foi a primeira reunião da Frente Parlamentar Ambientalista, que é uma experiência nova da Câmara. Na verdade, é um aprendizado. Nós fizemos uma reunião já com a presença da sociedade civil para discutir o regimento interno que prevê que é necessidade. Esse regimento é como é que a frente vai ser organizada, estruturada e conduzida. Tivemos um debate intenso, deu para ver, mas eu acho que foi produtivo. Eu estou com muita expectativa de que essa frente vai cumprir um papel importante aqui nessa casa. Obrigada, vereador. Até o final do ano vamos ver aí o resultado desta frente. Como eu acabei de falar, vocês ficam conosco que daqui a poucos minutos vamos ter outra reunião de uma comissão permanente aqui direto do Teatro Bento Querino. TV Câmara, Campinas. Salvar vidas. Um propósito que pode mudar o mundo para uma mesma direção. No mesmo